Boa noite, vamos chegando aí, vamos começando. Quero falar com vocês sobre alguns temas que eu considero bem importantes. Enfim, imagino que quem acompanha a minha trajetória vai se interessar por eles também. Só dá mais alguns minutinhos aqui, minutinhos não, alguns segundinhos. A ideia é fazer uma live bem jogo rápida. Grande abraço aí para todos vocês que estão acompanhando. Abraço aí pro Márcio, glorioso Nicho para Gatos. Inclusive, quem estiver precisando de móveis, enfim, bases, coisas de madeira para os seus gatos, vai nesse cara é fera. Ele e o Anthony, filho dele, gurizão, gente boníssima. Um abraço aí pro Alexandre Balestrin, vulgo ABC, grande parceiro. Enfim, vão mandando o abraço de vocês aí e vão entrando que logo mais começamos. E eu vou tomando meu tradicional chimarrão aqui pra gente esquentar a prosa. Cheguei em Porto Alegre não faz muito tempo, resolvi tirar alguns dias aí pra dar uma refrescada nos pensamentos. Não consegui me desligar, obviamente, né? Mas pelo menos deu para dar uma diminuída na frequência. Essa reta final da campanha foi bem exaustiva. Deixa eu começar respondendo uma pergunta aí que muita gente me fez. Como é que eu tô? Bom, eu não vou mentir para vocês, né? Evidentemente eu tô chateado com o resultado do domingo passado. Mas eu tô com a consciência tranquila. Eu tô com a consciência absolutamente tranquila de que eu fiz o que estava ao meu alcance. Foi uma eleição muito peculiar, foi uma eleição muito estranha, me arrisco a dizer, mas cada eleição tem a sua história, né? E a gente não consegue contar ou descrever a história de uma eleição passados tão poucos dias, né? Então, acho que é uma questão que a gente ainda vai entender ao longo das próximas semanas, meses, quiçá anos, né? Só para vocês terem uma ideia, há exatos 4 anos e 1 dia eu estava me recuperando de uma outra ressaca, que era a ressaca do trago que a gente tomou para comemorar a minha eleição no dia 7 de outubro de 2018. Naquele domingo, enfim, um domingo totalmente diferente desse que a gente viveu na semana passada, no dia 2 de outubro, mas que nos dá um pouco de senso de perspectiva, né, sobre a impermanência e o fato de que na vida, e especialmente na política, nada é garantido, né? Não existe eleição ganha, não existe eleição... Eu ouvia muita gente me falando assim, não, tu já tá dentro, tu vai ser eleito com certeza, tu vai fazer um monte de voto. E eu realmente acreditava nisso, porque eu realmente trabalhei para isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também para vocês, né? Mas voltando ao ponto, né? Eu me sinto com a consciência tranquila porque eu realmente fiz tudo que estava ao meu alcance. E eu conheço e já vivenciei a eleição o suficiente para saber que a gente não deve esperar justiça da urna. A gente não deve esperar justiça. Se tu entra lá esperando que haja um resultado justo a partir dos teus princípios e justo contigo, tu já tá entrando errado. O que a gente tem que buscar é entender o resultado dela, né? É claro, fazer a nossa parte, e eu realmente, assim, eu falo com total tranquilidade, eu não sou de me enganar, mas eu fiz absolutamente tudo que estava ao meu alcance. Eu trabalhei que nem louco durante esses 4 anos, no limite da minha saúde. Eu trabalhei muito durante a campanha e acho que a minha equipe está de parabéns pela campanha que a gente fez, que foi uma campanha incrível, foi uma campanha muito bonita, foi uma campanha de ideias, foi uma campanha de propostas, foi uma campanha que a gente buscou comunicar tudo que a gente fez nesses 4 anos como deputado estadual. Só que claramente não era uma eleição para isso, né?
não era uma eleição para isso. Então, enfim, acabamos ficando no meio do caminho. Muita gente boa aí, Brasil afora, do Novo também, teve uma situação similar. Né? Fiquei muito chateado pelo resultado de vários amigos aí, Brasil afora, gente qualificadíssima que ficou de fora e que vai fazer muita falta em Brasília e nas assembleias legislativas, né? Gente como Bruno Souza em Santa Catarina, Guilherme da Cunha em Minas Gerais, Marina Helena em São Paulo, enfim, uma tragédia, muita gente boa que infelizmente, o Marcos, por exemplo, que foi candidato aí, um cara sério, um cara bacana, muita gente boa de vários outros partidos também, amigos meus, como o Daniel José, por exemplo, que saiu do Novo, e é um cara que eu tenho grande respeito, ainda considero ele um amigo meu, apesar de eu seguir achando que ele fez uma cagada em sair do Novo. Espero que ele volte. Mas foi uma eleição atípica, né? E pra mim, eu pelo menos assim, obviamente eu tô chateado, mas eu fico pelo menos com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte, de que eu busquei fazer aquilo que eu queria ver num político. Eu busquei ser o deputado estadual que eu gostaria de ter visto no passado, que eu gostaria de ter tido no Rio Grande do Sul e nunca tinha tido a oportunidade de ter, né, dentro das minhas limitações, dentro daquilo que, enfim, eu poderia ser, né? Eu não posso me frustrar por não poder ser uma pessoa que eu não sou, né? Isso aí, acho que o caminho para a infelicidade e para a frustração. Mas o lado bom agora, né? E eu sempre tento ver o copo meio cheio das situações, é que eu vou poder me dedicar a projetos pessoais que eu tive que colocar na geladeira nos últimos 5 anos, praticamente, né? Mandar um abraço aí pro meu amigo André Casagrande, também outro guerreiro que foi candidato em Santa Catarina, pelo Novo. Conforme forem entrando os nossos candidatos, aí eu vou fazer questão de saudá-los, porque eu acho que eles têm que ser reconhecidos por terem entrado nesse terreno duríssimo das eleições e terem mantido a sua coerência, a sua ética, né, que muitas vezes faz a gente perder votos, mas é o que a gente tem que fazer. Eu pretendo, enfim, eu tenho vários planos agora para esses próximos 5 anos, né? Pretendo voltar a lecionar. Antes de eu me envolver nessa batalha eleitoral, eu dava aula, né? Que é um negócio que eu sempre gostei muito, sempre me instigou muito, porque sempre me fez aprender muito. Eu pretendo voltar a dar cursos, eu pretendo voltar a gravar vídeos, por exemplo. Já aproveito para convidar o pessoal aí para me seguir no meu canal no YouTube, que é onde eu pretendo colocar mais vídeos, falando sobre assuntos do Brasil, falando sobre temas que despertam minha curiosidade, né? Uma das minhas grandes frustrações como deputado estadual é o fato de que eu acabava ficando meio forçado a falar sobre aqueles temas por uma questão de responsabilidade, né? Eu nunca quis ser aquele deputado estadual que fica só falando sobre temas federais, aquele vereador que fica falando sobre temas federais, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com o tema para o qual a gente, o cargo para o qual a gente foi eleito, né? Talvez em termos eleitorais esse tenha sido um dos meus erros, inclusive, né? Não falar ao longo do meu mandato o suficiente sobre temas federais, né? Enfim, sou culpado de dar uma atenção muito grande ao meu mandato, aos temas estaduais, e tenho muito orgulho de todas as entregas, todos os sucessos que a gente teve na Assembleia, a bancada do Novo, e como eu disse para várias pessoas ao longo dessa caminhada, se eu tiver que não me eleger, eu saio de cabeça erguida dessa, eu saio com um sentimento de dever cumprido por tudo que a gente fez, por tudo que a gente entregou para o cidadão gaúcho. Mas, claro, eu saio também com uma certa frustração de não poder ter entregue mais, né, como deputado federal, porque eu tenho convicção que eu poderia fazer muito mais como deputado federal. Quem me conhece sabe que não é do meu feitio ficar chorando sobre o leite derramado. Então, a gente tem que olhar para frente e falar sobre o futuro, claro, sem ignorar o passado, né? Essa vai ser uma live que eu vou falar majoritariamente sobre o passado, mas eu quero também reforçar a importância de a gente olhar para frente, né?
Como eu disse, eu pretendo voltar a ter uma atividade intelectual mais ativa, né? Fazer mais vídeos, dar mais palestras, dar cursos. Sem o mandato, eu acho que eu vou ter mais liberdade também para opinar mais livremente sobre o assunto que eu bem entender, né? Então, enfim, tem muitas coisas por aí, mas eu quero fazer um agradecimento especial a todo mundo que me apoiou, não só no período das eleições, mas ao longo de todo esse mandato, que foi um mandato histórico, que foi um mandato que a gente mostrou que dá sim para entregar bons resultados como parlamentar, ao mesmo tempo que se economiza dinheiro público, se respeita o dinheiro do pagador de impostos, se tem uma combatividade contra os causadores dos nossos grandes problemas. Só que aparentemente a gente não conseguiu equacionar isso com um bom resultado eleitoral também, né? Que é um dos temas que eu pretendo trazer aqui para vocês, a minha visão, ao menos preliminar. Mas não sem antes fazer um agradecimento muito especial, portanto, a quem esteve com a gente, a toda a minha equipe, tanto a minha equipe do gabinete quanto a equipe da campanha, né? Em especial aqueles que estavam comigo no gabinete, foram exonerados para trabalhar na campanha, deram sangue, fizeram da nossa campanha uma campanha incrível, que, enfim, todo mundo via e ficava encantado e via, assim, muita gente falava, pô, nem parece que vocês têm tão poucos recursos, né? A gente felizmente arrecadou bem, mas comparado às campanhas que tinham um fundão eleitoral imenso, a gente não chegava nem perto, mas acho que a gente fez uma alocação realmente eficiente dos nossos recursos e conseguiu fazer uma campanha com alcance grande. Só que a gente acabou, infelizmente, apeado e derrubado por fatores externos, em boa parte. Eu não quero também tirar a minha parcela de culpa disso, quero falar sobre isso depois, mas é importante a gente reconhecer o trabalho primoroso que a minha equipe fez, né? Fez um trabalho incrível, enfim, foram responsáveis pelos conteúdos de qualidade que a gente fez, pela nossa atuação sempre coerente, sempre no rumo certo e no caminho certo. Eu quero agradecer também especialmente a minha família, que me deu apoio durante toda essa caminhada, desde sempre, desde quando parecia uma loucura essa história de me candidatar, né? Agora minha família, inclusive, tá meio preocupada, assim, meio feliz, meio triste com o que aconteceu, né? Triste porque acreditavam que eu tinha um potencial de fazer mais como deputado federal, mas, de certa maneira, aliviados porque sabem que essa vida é uma vida dura. Uma situação similar é da minha namorada, a quem eu agradeço muito também por todo o suporte, toda a força que ela me deu durante essa caminhada, mesmo à distância, né? Ela tá no quarto atrás ali, talvez me ouvindo, talvez não vendo aí, mas eu faço questão de agradecer a ela também por toda a força que ela me deu nesse período e certamente vai me dar agora nessa continuidade enfim, nos meses seguintes a esse processo. Mas, então, vamos começar a falar sobre o Novo. Na minha visão, por que o Novo elegeu tão pouca gente, né? É um fato. Essas eleições foram muito duras para o Novo. A gente tinha 8 deputados federais, a gente elegeu só 3. A gente tinha elegido 12 deputados estaduais na última, a gente elegeu só 5 agora. O Rafa Chagas está comentando algo que é bem recorrente, né? De que adianta membros do partido não gastar dinheiro já destinado para a campanha e perder o lugar para quem vai gastar à vontade. Pois é, Rafa, a questão é que eu não acho que ter deixado de gastar foi o nosso problema. Aí que eu vou chegar. Acho que eu não me arrependo nem um pouco de ter tido as boas práticas de governança que eu tive no meu mandato, de ter nomeado assessores somente dentro daquilo que a gente realmente precisava. Não foi isso que impediu a gente de se eleger. Foram outras questões que eu vou falar. Em primeiro lugar, partindo do Novo, depois descendo para a minha candidatura. O Novo, infelizmente, foi trucidado por essa polarização doentia que está corroendo o pouco de sanidade política que a gente tinha no Brasil. Infelizmente, o centro democrático, que não tem uma identificação tão forte e tão primordial com nenhum dos polos, e no nosso caso, evidentemente, a identificação demandada era a identificação com o polo bolsonarista, acabaram sofrendo, né?
nessas eleições, infelizmente, a maior parte da população privilegiou pessoas que declararam apoio cego e restrito a um desses dois cidadãos lamentáveis que hoje estão no segundo turno da presidência. Depois eu vou falar um pouco mais. Evidentemente que eu acho que um deles é muito mais lamentável. Já declarei e reitero o fato de que eu acho que o Lula é muito pior do que o Bolsonaro, e é por isso que eu vou votar no Bolsonaro nesse segundo turno. Depois eu vou falar sobre isso. Vai ser mais um dos temas sobre os quais eu pretendo me aprofundar em vídeos posteriormente. Então peço a vocês aí que sigam o meu canal no YouTube, onde eu vou fazer os vídeos de maneira um pouco mais aprofundada. Agora eu finalmente vou ter um pouco mais de tempo para isso. E infelizmente foi isso, né? A gente teve muita gente boa que divulgou a nossa candidatura, que defendeu a nossa candidatura, que mandou no grupo da família, no grupo do trabalho. Só que diferentemente de 2018, em que muitas pessoas pegavam e olhavam assim, pô, que legal esses caras do Novo aqui, parece bacana a proposta deles, vou dar uma chance para eles. Dessa vez a gente acabou sofrendo com o desgaste da marca, a gente acabou sofrendo com, com o fato de que a gente não apoiava nem Lula nem Bolsonaro, que para muita gente, talvez para mais pessoas do que a gente supôs, era sim uma questão primordial, uma questão fundamental para decidir o voto. Aparentemente, para uma quantidade muito grande de brasileiros, é mais importante o cara dizer na época da campanha que tá com o Bolsonaro, fazer sinal da arminha, dizer que estamos junto, mito, do que mostrar por meio das suas condutas que tem uma reputação ilibada, que tem um caráter firme, que faz o que é certo, independente de quem esteja no governo. Infelizmente, a gente foi atropelado por esse tribalismo dessa polarização. Acho que esse foi um fator importante, e basta a gente ver, né? Com algumas exceções que confirmam a regra, os grandes vencedores dessas eleições são pessoas que declararam apoio irrestrito a um desses dois, Lula ou Bolsonaro, ou que se agarraram em alguma pauta setorial. Em alguma pauta assim, dos animais. Eu vi que em São Paulo, um dos deputados federais mais votados foi um cara da pauta dos animais. Que assim, com todo respeito, eu adoro animais, né? Tenho o pessoal que me segue pelas redes sociais sabe que eu tenho meus 2 gatos, né? Gosto muito deles. Na minha família, todo mundo tem pet, quase. Tem mais pet que criança, quase. Mas, pelo amor de Deus, gente. Um país onde metade da população não tem acesso a saneamento básico. Um país onde uma quantidade inominável de pessoas morrem na fila do SUS. Um país onde a gente paga imposto sem ter o menor retorno. Ficar se preocupando como causa animal, como o maior dos problemas do nosso país, sinceramente, isso é um tema que deve ser tratado pela sociedade civil, não pelo Congresso Nacional e não pela Assembleia Legislativa, né? Talvez pelas câmaras de vereadores, né? Porque tem muita questão, né, ligada, por exemplo, a controle de zoonoses, que tem que ser tratada no âmbito municipal, mas, pelo amor de Deus, isso é um empobrecimento da política, né? E eu fico muito... fico ainda mais confortável para fazer essa crítica, né? E não entendam, sinceramente, a minha crítica como uma crítica de um mal perdedor ou ressentido, porque eu não me elegi. Eu estou muito tranquilo, eu estou com minha consciência tranquila, né? Eu fui, aqui no Rio Grande do Sul, o maior defensor de algumas pautas, como, por exemplo, a volta às aulas para crianças e pais que precisavam da escola. Eu fui o maior defensor aqui na Assembleia Legislativa do homeschooling, fui o autor do projeto de lei que foi aprovado, e sei que teve muita gente que teve sua vida transformada por essas pautas, pelo fato de ter deixado de ser perseguida, pelo novo entendimento que a gente trouxe sobre o homeschooling a partir do meu projeto, ou ter tido a possibilidade de seus filhos voltarem às aulas por causa da minha atuação, que deixou de votar em mim simplesmente porque eu não sou apoiador do Bolsonaro. Isso é triste, mas eu preciso fazer a minha autocrítica, autorreflexão e entender que, infelizmente, eu não posso culpar o eleitor. Eu acho que é lamentável, mas eu acho que, enfim, é um fato da vida, né? E eu preciso entender
o porquê isso aconteceu. E depois eu vou falar um pouco mais sobre mim. Tem muita gente perguntando aí por que eu não continuei como deputado estadual. Eu não tenho o menor interesse em ficar mais 4 anos como deputado estadual. Eu não quero ficar minha vida inteira na política. Eu achei que meus 4 anos como deputado estadual foram muito produtivos, tive grandes aprendizados, mas eu cheguei num limite. Então, e eu também eu sinto que eu tenho uma responsabilidade, como uma das principais lideranças do Novo aqui no Rio Grande do Sul, de incentivar a ascensão de outras lideranças. Eu sabia que se eu fosse a reeleição como deputado estadual, isso ia desincentivar outros candidatos. Boa parte dos candidatos a deputado estadual que a gente teve foram pessoas que eu incentivei a serem candidatos a estadual. Essas pessoas não seriam candidatos contra mim. Ou seriam, enfim, teriam seus esforços desincentivados. Mas o fato fundamental, sendo bem sincero e transparente com vocês, eu não queria mais 4 anos como deputado estadual. Sou muito grato por todos os 48.897 votos para deputado estadual que eu recebi 4 anos e 1 dia atrás. Mas desde o início do meu mandato eu estabeleci para mim muito claramente que eu não queria mais 4 anos como deputado estadual. E esses 4 anos só me reforçaram essa percepção de que eu não tinha mais o que fazer ali, que eu tinha que ou ir para Brasília ou ir para casa. E estou muito tranquilo com o fato de que, infelizmente, não houve uma quantidade suficiente de eleitores gaúchos que quiseram me mandar para Brasília, então, enfim, cá estou em casa, simbolicamente, figurativamente, porque o meu mandato só acaba em janeiro desse ano, mas nas eleições, Vox Populi, Vox Dei. Eu não tenho que ficar me sentindo também como pessoalmente desmerecido, desvalorizado ou destratado. Eu estudei política o suficiente antes de entrar para entender como funcionam as eleições. E isso, inclusive, serviu para moderar a minha frustração no domingo passado, que, enfim, quem estava comigo lá viu que eu estava muito frustrado. Chorei tudo que podia chorar, sim. Enfim, muita gente que estava lá chorou também, muita gente tinha esperança de ver a gente tendo um resultado melhor, mas infelizmente não era a eleição para uma candidatura como a nossa. Não era uma eleição para uma candidatura que defendesse ideias, que defendesse valores, que buscasse se mostrar coerente muito mais do que ter uma adesão tribalista a um desses polos. Mas vamos voltar ao que eu estava falando antes. Por que o Novo elegeu tão pouca gente? Polarização, como eu disse antes, a falta de base, infelizmente isso nos trucidou Brasil afora, e eu posso falar com mais propriedade sobre aqui o Rio Grande do Sul, que é o estado que eu moro, é o estado que eu conheço a realidade mais de perto. Falta de base. A gente teve eleições em 2020 somente em 4 cidades pelo Novo. Isso gerou uma quebra de expectativas muito grande. Isso aqui no Rio Grande do Sul, 4 cidades. Mas aí teve, por exemplo, em Minas teve 6 cidades, se não me engano. Em São Paulo teve umas 8 cidades. Santa Catarina teve por aí também. Enfim, um negócio inaceitável. Um negócio absolutamente lamentável. Em 2018 a gente se elegeu com uma proposta de nova política, dando esperança para as pessoas. Em 2018 o Marcel foi o mais votado, fazendo voto em todos os municípios gaúchos. Eu fui um dos mais votados para estadual, fazendo voto em 427 municípios gaúchos. E 2 anos depois as pessoas tinham a expectativa de, quem sabe, ter candidaturas do Novo na sua cidade. Ter as práticas e ideias do Novo presentes na sua realidade. E aí o que o partido fez? Deu um banho de água fria nessas pessoas, impedindo os núcleos crescentes dessas cidades de se organizarem e lançarem candidatos. E aí depois de 2020, muita gente boa nossa estava já afiliada a outros partidos, tinha se candidatado por outros partidos, estava afiliado, estava construindo suas bases em outros partidos e, enfim, chegava para as pessoas, olha, lamento, a gente não pode mais fazer o que a gente podia, eu não posso mais te apoiar do jeito que eu podia. Vários apoiadores meus de 2018
hoje são vereadores por outros partidos e que me apoiavam mais ou menos, não podiam mais apoiar tanto, né? E isso se repetiu com todos os outros deputados um pouco mais proeminentes do Novo, né? Então essa falta de base nos trucidou. Por quê? Porque daí a gente foi falar com as pessoas depois e foi falar, não, mas agora mudou. Depois que o Amoedo saiu da presidência, agora mudou, tudo vai ser diferente. Pô, como é que fica a nossa credibilidade diante disso? E aí eu quero entrar numa questão. Eu não vou dizer que o João Amoedo é o único culpado pelos resultados do Novo nas eleições desse ano, mas é absolutamente necessário deixar claro o impacto negativo que ele teve. E eu vou fazer alguns vídeos que eu vou lançar no meu canal no YouTube, reitero, assinem o meu canal, se inscrevam lá no meu canal no YouTube, só procurar por Fábio Osterman, youtube.com/Fábio Osterman 30. João Amoedo teve uma influência imensa nos rumos do Partido Novo ao longo desses últimos 2 anos. Mesmo tendo saído da presidência, porque ele e os amoedistas, que felizmente são cada vez menos, gostam de se esquivar dizendo, mas o João não é presidente mais há 2 anos. Mas o João não é presidente mais, mas não sei o quê. Não é presidente, mas a estratégia de 2020 foi posta em prática por ele quando era presidente. Foi ele que impediu que outras cidades como Taquara, que o Gustavo está comentando aqui, obrigado pelo teu apoio aí, Gustavo, nessa caminhada. Taquara foi uma das cidades que eu me envolvi muito pessoalmente, porque é a cidade dos meus avós paternos, cidade onde eu tenho familiares, estive envolvido, foi a primeira cidade do interior do Rio Grande do Sul a bater todas as metas, uma cidade de nem 50 mil habitantes, que teve resultados incríveis, e eleger vereador com certeza era capaz de eleger até prefeito. E não pôde ter, porque veio uma decisão lá do Diretório Nacional, imposta de cima a baixo, por um cidadão chamado João Amoedo, enquanto ainda era presidente do partido, que é uma figura que historicamente sempre teve medo do sucesso, sempre teve medo de criar uma estrutura grande demais que ele não pudesse controlar, né? E ele passou a roer a corda com o resto do partido a partir do momento que ele viu que ele não conseguia controlar algumas figuras do partido, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso em alguns outros vídeos que eu vou gravar ao longo dessa semana. Eu vou explicar um pouco mais sobre esses bastidores que pouca gente sabe, né? E que a gente buscou, e eu digo muito pessoalmente, até por uma questão de respeito pelo João como nosso fundador, mas eu digo para vocês, acabou essa história. O João não merece mais nosso respeito. O João não merece mais o nosso respeito e agora ele vai ter que ouvir. Eu estive no Novo desde o início, depois fiquei 2 anos fora, voltei, participei internamente dos diálogos com o diretório, eu sei o que aconteceu. E eu vou falar. E eu vou gravar alguns vídeos para explicar o que aconteceu de 2020 para cá com o partido, não no sentido de simplesmente jogar merda no ventilador, mas no sentido de que a gente acabe com essa história de ficar ouvindo esse cara. Esse cara não tem nenhum interesse em ajudar a gente a construir um projeto realmente transformador. O que ele quer é ficar palpitando do lado de fora, e ele quer talvez ajudar a destruir o partido para que seja uma profecia autorrealizável, dizendo, eu avisei. Não pediu um voto para candidato do Novo, não conseguiu uma doação para candidato do Novo nessas eleições, inclusive incentivou, que eu sei, candidatos do Novo a irem para outros partidos, afirmando que se saíssem do Novo seriam apoiados por ele. E isso é motivo, sim, para expulsão do partido. Enfim, ele acumulou vários motivos para expulsão. E eu acho, sim, que o João Amoedo deveria ser expulso do Partido Novo por todo o desserviço que ele fez à reputação do partido, por todos os descumprimentos ao nosso estatuto, mas esse é assunto para outro vídeo. Vamos falar sobre isso depois. Enfim, e essas decisões tomadas, lideradas pelo João Amoedo, impactaram a nossa base, impactaram a moral dos nossos filiados. Eu não vou nem entrar na questão da forma, enfim, um tanto quanto histérica que em alguns momentos
eu acredito que ele acabou abordando a sua oposição ao Bolsonaro. Todo mundo sabe das minhas críticas ao Bolsonaro, eu sigo tendo. Eu não vou ficar passando pano pro Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro um presidente fraco. Acho o Bolsonaro um presidente que deixa a desejar em muitos aspectos. Eu acho o Bolsonaro uma pessoa limitada intelectualmente. Acho que ele não tem o devido preparo e nem a devida postura para ser presidente da República. Mas eu me recuso a aceitar que um criminoso, chefe de quadrilha, que nem Luiz Inácio Lula da Silva, possa ser considerado como uma opção melhor nesse segundo turno. Enfim, eu acho que não tem cabimento, sinceramente. Eu entendo pessoas que acham que o Lula pode ser uma opção melhor, mas eu não vou ser... Eu não consigo moralmente aceitar essa posição. E eu vou falar um pouco mais a respeito nos próximos dias. Vou fazer alguns vídeos mais curtos explicando cada um dos temas. Tem gente falando que o que prejudicou o Novo nessa eleição foi a falta de uso do fundão. Não foi, gente. Não foi. Não foi falta de dinheiro nas nossas campanhas. Não foi. Não faltou. Claro que se a gente tivesse mais dinheiro, enfim, talvez a gente tivesse conseguido botar de pé estruturas maiores, mas não foi simplesmente isso. Não vamos se enganar. Né? E não foi a falta do uso do fundão, esse dinheiro imoral, que fez com que a gente não tivesse os resultados que a gente precisava. Né? Então, vamos passar adiante. E por que eu não me elegi? Por que eu não me elegi? Bom, acho que além desses prejuízos que o Novo no Rio Grande do Sul como um todo acabou tendo por conta da falta de base, né? E que agora eu fico com o meu compromisso com vocês, eu vou seguir trabalhando para ajudar a gente a estabelecer as bases do Novo aí. Por exemplo, mandar um abraço aqui pro meu amigo Igor Binotto, de Soledade. Igor, vamos conversar sobre como estabelecer as bases do Novo aí em Soledade. Estavam falando aqui antes de Taquara, de Gravataí, várias cidades em que o Novo não teve candidato em 2020 por essa miopia da direção nacional e também da nossa direção estadual, que para coroar ainda a sua falta de visão, expulsou o nosso vereador mais votado de Caxias, que acabou se elegendo o 5º deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 140 mil votos. Que inclusive estava num programa de rádio aqui no Rio Grande do Sul essa semana e agradeceu nominalmente ao presidente e à vice-presidente do Diretório Estadual do Novo, né, os ex-presidentes, que deram a ele esse grande presente que ele pediu de todas as formas para ser expulso, e expulsaram ele. Quando na verdade o que deveriam ter feito tu quer ser expulso? Não. Então tu vai ficar aí de molho, tu vai ficar na Câmara dos Vereadores de Caxias, e se tu tiver alguma infração à fidelidade partidária, aí tu vai ser expulso e a gente vai tomar o teu mandato. E aí eu quero ver tu ser candidato a deputado federal. Foi lá, fizeram o que fizeram, o cara foi lá e se elegeu um dos deputados federais mais votados. Fez 5 vezes mais votos do que eu fiz. Um cara que, como vereador, passava falando do PT e falando de temas federais. Vai ver o que o cara fez como vereador. Mas não, a pauta do cara é ser contra o PT. Tipo assim, qual é a opinião dele sobre os grandes temas? Sobre a reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, reforma do nosso sistema eleitoral. Não, eu sou contra o PT. É dureza, mas eu não sei se esse vídeo vai chegar nele, mas eu juro que eu não quero mal a ele, tá? Acho que o Marcon é um cara que tem o seu valor, ele é um cara que se comunica de uma maneira muito precisa pro público dele, e isso que garantiu a quantidade de votos expressiva que ele fez, tá de parabéns, inclusive, fez uma baita votação. E espero que ele faça um bom trabalho em Brasília, mas que não fique simplesmente nessa de só contra o PT. Que, poxa, pense em pautas relevantes para a população gaúcha, para a população brasileira. Mas, enfim, voltando a falar sobre por que eu entendo que eu não me elegi, né?
eu acho que eu fui vítima, de certa maneira, daquilo que eu acho que são as minhas maiores virtudes. Eu sempre considerei importantíssima a minha combatividade com os vários grupos de interesse e de pressão que loteiam a política gaúcha e que se beneficiam dos privilégios setoriais que existem no nosso estado. E eu lutei como ninguém contra esses privilégios. Só que, enfim, travar esses combates não mobiliza tantos votos, aparentemente, quanto fazer uma oposição abstrata ao PT. Né? Como se uma oposição quixotesca ao PT, né? Tipo, imagina eu, como deputado estadual, ficar me opondo ao PT. O PT, coitado, uma bancada irrelevante na Assembleia Legislativa, cooptada pelo governo Leite, que agora vai ganhar força, né? Aumentou de 8 para 11, graças ao bolsonarismo, inclusive, e ao trabalho de base que eles fazem, porque disso eles entendem. Mas imagina que coisa ridícula. Eu me sentiria ridículo se eu, como deputado estadual, sob um governo do PSDB, num governo federal do PL, ficasse batendo no PT diariamente. Eu não me sentiria íntegro comigo mesmo. Acho que o PT é, sim... ser antipetista acho que é um primado básico de qualquer liberal, porque o PT é uma força destrutiva na nossa política, mas eu não acho que a gente possa tratar as coisas de uma maneira a reduzir a nossa atuação política a isso. Né? E, de certa maneira, as pautas que eu comprei não foram pautas que mobilizaram tanto a população, porque elas dão benefícios difusos, espalhados para todos. Né? Os privilégios que eu barrei, eles geram uma melhoria marginal para cada gaúcho. Né? E, ao mesmo tempo, eles geraram um ódio muito grande de setores importantes na nossa política, seja o centrão da Assembleia, ou seja também os próprios grupos de interesse, né? Os sindicatos de servidores públicos, os sindicatos ligados ao PT, o judiciário, né? Todo mundo sabe das minhas batalhas contra o judiciário, enfim. E o mais triste de tudo isso não é nem a minha derrota, né? O fato de eu não ter me elegido, mas o mais triste de tudo eu temo que é o incentivo que gere o resultado da minha eleição e da do Giuseppe. Para muita gente vai parecer que, olha, travar essas batalhas que eles travaram não compensa. O que compensa é ficar fazendo de conta que não está vendo quando passa esse monte de boiada aí, de privilégios que tramitam diariamente na Assembleia Legislativa, e ficar gritando contra moinhos de vento, né? Moinhos de vento vermelhos, assim, que é o PT, o comunismo. Olha, gente, eu sou antipetista, eu sou anticomunista, mas, enfim, a gente não pode resumir a nossa batalha política a isso. Né? Eu acho que a gente ter permitido que essa visão dominasse o nosso debate político é uma das nossas tragédias. Né? E o meu amigo Paulo Tometich está trazendo um ponto muito importante sobre a minha visão, não só sobre a política, mas também sobre a vida. Eu sou um estoico, e eu, como tal, eu busco ver as coisas de uma maneira muito prática. Eu me foco naquilo que eu posso mudar. Eu não faz sentido eu focar as minhas energias, eu perder sono, me martirizando, me mutilando psicologicamente por aquilo que eu não posso mudar. E talvez um dos meus piores crimes na política foi ter tido essa integridade e essa busca permanente pela coerência. Não estou querendo dizer assim, eu não fui eleito porque eu sou bom demais. Não, eu preciso entender a política. Né? E a política, no geral, ela não recompensa quem age dessa forma. E essa eleição especificamente, ela foi talvez a pior eleição para quem age dessa forma, defendendo interesses difusos, defendendo melhorias para toda a população, e não a melhoria para grupos setoriais ou se colocando para combater fantasmas abstratos. Então,
enfim, é da vida. Também, claro, eu acho que eu acabei sendo especialmente prejudicado, voltando, né, ao ponto da falta de base do Novo no Rio Grande do Sul. Eu estive, mais do que qualquer outro mandatário do Novo no Rio Grande do Sul, estive muito envolvido com a tentativa de construção das bases, né, e eu fui o mandatário que mais se envolveu com justamente as bases que acabaram tendo a maior frustração, né, como é o caso de Erechim, do meu amigo Lipe Franceschi, que está entrando aqui, e lamentando a minha ausência em Brasília. Estive muito envolvido com o pessoal de Erechim, sofri com eles, lamentei com eles, estive muito envolvido com o pessoal de Gravataí, Taquara, Pelotas, enfim, todas as cidades grandes, cidades importantes do nosso estado que foram privadas de ter candidatos do Novo. E que eu digo para vocês, a gente vai ter candidatura nessas cidades em 2024. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para contribuir com isso. Agora, não mais como deputado, né? Mas, enfim, dentro do que tiver ao meu alcance. Podem contar comigo e podem contar com o Novo, porque a estratégia de expansão do Novo vai ser diferente. Essa queda, pelo menos, valeu de alguma coisa, né? Porque a pior derrota é a derrota em que tu não aprende nada, porque é uma derrota dupla. Mas se tu perde e tu aprende com essa derrota, aí tu começa a sentir um gostinho de vitória mesmo dentro da derrota. E essa falta de base no Rio Grande do Sul acabou fazendo com que a gente tivesse, infelizmente, uma chapa pequena demais. A gente teve, Brasil afora, a gente teve aí em vários estados que a gente não teve o resultado que a gente esperava, mas a gente teve chapas grandes. Aqui a gente teve um resultado proporcionalmente melhor que em outros estados, né? A gente foi o estado que ficou mais perto de fazer 2 cadeiras para federal. A gente ficou a 20 mil votos de fazer essa segunda cadeira. Isso, inclusive, é uma fonte de alívio para mim, sendo bem sincero. Se a gente tivesse ficado, sei lá, 100, 200 votos de fazer essa segunda cadeira, eu acho que eu ia estar me martirizando até agora, pensando, meu Deus, se eu tivesse ligado para aquela pessoa, se eu tivesse visitado aquela cidade, se eu tivesse cumprimentado todas as pessoas do posto de gasolina, talvez eu tivesse me elegido, mas não, foram 20 mil votos. Né? Não existe uma ou 2 ou 3 coisas que eu pudesse ter feito que teriam garantido a minha eleição. Né? Então, eu preciso entender, mas a gente aqui no Rio Grande do Sul ter tido uma chapa tão pequena certamente prejudicou a nossa votação. A gente teve 6 candidatos a federal. A gente poderia ter tido 32. A gente acabou enxugando a chapa federal para evitar que acontecesse de novo o que aconteceu em 2018, quando a gente teve muito candidato a federal e teve o voto muito pulverizado. Então a gente fez 2 cadeiras em 2018, só que a gente não levou a segunda cadeira porque o Marcel fez muito voto e o segundo colocado, e o terceiro e o quarto não fizeram o mínimo de 10% que era necessário à época. Né? Dessa vez eu até fiz mais do que os 10%, conforme eu previa, mas a gente não completou 2 cadeiras. A gente ficou a cerca de 100 mil votos de completar 2 cadeiras e a 20 mil votos de chegar pelas sobras na segunda cadeira. Eu imagino que se a gente tivesse uma chapa com pelo menos 20 candidatos a federal, quem sabe a gente pudesse ter tido mais 20 mil votos, né? Enfim, pois o Pazini, grande abraço para ele, grande amigo de Panambi / Santa Bárbara, talvez tenha faltado isso, né? Eu fazer umas lives fiasquenta, né? Fazendo esse tipo de coisa, mas Pazini, tu sabe que esse não sou eu, né? E eu sempre tive muito, muito tranquilo para mim que se eu tiver que... Eu não tô disposto a fazer qualquer coisa para me eleger, né? Esse talvez seja uma incompatibilidade minha com o atual clima da política brasileira. Eu não sou o tipo de cara que está disposto a fazer qualquer coisa para se eleger. Não estou disposto a passar pano para qualquer um, não estou disposto a ficar fazendo... Enfim, não vou entrar em detalhes, né? Mas assim, a nossa chapa foi muito pequena, infelizmente, a nossa chapa foi brava, nossos 6 candidatos a federal foram bravos, nossos 20 candidatos a estadual foram bravos, mas infelizmente foram poucos. Infelizmente foram poucos. E a chapa acabou dependendo demais
No caso da chapa federal de mim e do Marcel, né, o Marcel entregou uma boa quantidade de votos, infelizmente quase 100 mil votos a menos do que em 2018, e eu, enfim, eu que imaginava que eu partia de uma base de uns 60 mil votos, fiz a metade dos votos que eu fiz em 2018, né? Pelos motivos que eu enunciei antes. Então, enfim, né, faz parte. A gente tem que fazer esse trabalho de base para evitar que isso aconteça de novo, porque é realmente muito desgastante também ter que ser um candidato a deputado federal em uma chapa de 6 candidatos, né? Porque era eu e o Marcel como candidatos em âmbito estadual e os outros fazendo campanhas mais regionais, né? Então essa campanha foi muito desgastante e, enfim, do jeito que eu fiz ela, eu não pretendo ser candidato novamente. Eu não sei se eu pretendo ser candidato novamente, eu não quero, como disse um amigo aí, tu tá no olho do furacão e não se toma decisões no olho do furacão. Eu vou, ao longo dos próximos dias e meses, refletir um pouco mais sobre quais são os rumos que eu vou tomar para minha vida. Mas uma coisa é certa, eu não vou abandonar o novo, eu não vou sair do novo, eu vou seguir tentando contribuir com o novo, porque o novo é o único projeto partidário do Brasil que reúne tanta gente boa, que tem um modelo de governança que afasta oportunistas, afasta bandidos e chama pessoas boas. O problema é que, infelizmente, por decisões tomadas no passado, a gente acabou também afastando gente boa. Infelizmente, a gente afastou muito oportunista. Ótimo. Mas a gente acabou, infelizmente, afastando muita gente boa. E isso a gente não pode fazer. A gente errou demais. Nessa eleição, eu e outros candidatos, e também, por consequência, nossos eleitores, nossos filiados, pagaram o preço desses erros. E o importante é que a gente entenda que a gente não pode mais seguir cometendo esses erros, né? E eu acho também, eu preciso fazer uma autocrítica em relação à minha postura quanto ao governo Bolsonaro. Não me arrependo de ter feito as críticas que eu fiz, mas eu acho que talvez eu não tenha calibrado adequadamente as minhas críticas e talvez eu não tenha entendido adequadamente a forma como o nosso eleitorado se sentiu diante dessa briga de duas tribos entre o petismo e o bolsonarismo. E talvez, enfim, eu tenho que reconhecer a minha limitação de comunicação, de cognição e também de flexibilidade moral. Grande abraço para o meu amigo Raduan, que também é um estoico como eu, e entende o quão duro é para alguém como nós se meter no meio como esse da política, e que exige, às vezes, que tu abra a mão da tua integridade, dos teus valores, da tua coerência, e eu, em muitos momentos, me neguei a fazer isso, né? Então, enfim, eu sigo concordando com absolutamente todos os juízos que eu fiz sobre o governo Bolsonaro. Acho que é um dos piores presidentes que a gente já teve. Acho sinceramente. Lamento profundamente que o Fernando Henrique Cardoso esteja sujando o seu legado, apoiando um que foi ainda pior que o Bolsonaro, que é o Lula. Porque se o Bolsonaro é ruim, é ruim. Mas o Lula é muito pior. O Lula vai fazer muito pior ao Brasil do que o Bolsonaro. E na política a gente tem que fazer escolhas, né? Entendo quem queira anular o seu voto, mas eu não me sentiria bem com minha consciência e com todas as pessoas que confiaram em mim nessas eleições anulando meu voto. Então, como eu disse já antes, eu vou votar no Bolsonaro para presidente. Enfim, muito embora aqui entre nós ele não mereça meu voto, mas eu tenho que fazer o que eu acho certo para mim, sem olhar quem, né? Independente da pessoa merecer ou não. Porque o que eu faço é algo que responde a uma demanda minha pessoal de integridade, né? Não é porque a pessoa age errado comigo, não que o Bolsonaro tenha agido errado pessoalmente comigo, né? O Bolsonaro provavelmente nem sabe da minha existência. Espero que ele nem saiba da minha existência, embora a gente já tenha convivido um pouco. Mas eu tenho que agir de acordo com o que está conectado e no caminho dos meus valores, e não dos valores daqueles que
eu me proponho a combater e a oferecer uma alternativa. Né? O mesmo para o leite. Né? Tenho severas críticas ao leite, mas isso nunca me impediu de votar a favor de projetos na Assembleia Legislativa que eu sabia que iam dar poder ao governo Leite, iam cacifar ele politicamente, mas que eram bons para o Rio Grande do Sul. Né? E eu não vou votar no Bolsonaro por causa do Bolsonaro, porque eu gosto do Bolsonaro, mas porque eu entendo, por motivos racionais e não por motivos sentimentais, que o Bolsonaro é, sem dúvidas, um mal menor para o Brasil do que o Lula. Enfim, e quanto ao meu resultado, eu preciso entender que foi uma eleição atípica, foi uma eleição em que as pessoas estavam claramente mais interessadas em saber se eu estava apoiando o Bolsonaro integralmente, né? Ou se eu estava com o Lula. No caso, como eu disse, né, o meu eleitorado se preocupa muito mais se eu estou com o Bolsonaro ou não, e eu já dei diversas demonstrações de que eu não estou com o Bolsonaro. Estou com meus valores, com as minhas convicções e com o respeito que eu tenho pela filosofia política que eu sigo, que é a filosofia política liberal, pelas minhas convicções filosóficas, e por isso, infelizmente, para muita gente do Rio Grande do Sul afora, mais importante do que ser autor de algum dos projetos mais importantes dessa legislatura, como a PEC do teto de gastos, que foi um projeto de minha autoria, como o ICMS Educação, que foi um projeto de minha autoria, como a lei do homeschooling, que foi um projeto de minha autoria, o primeiro projeto aprovado na Assembleia Legislativa do Brasil. Mais importante do que ter sido o deputado que garantiu a volta às aulas no Rio Grande do Sul, mais importante do que ter sido o deputado mais econômico da história do Rio Grande do Sul, aparentemente era se eu estava ou não com o Bolsonaro. Infelizmente, né? E eu tô até agora recebendo muitas mensagens agradecendo, enfim, quer dizer, lamentando que eu não tenha sido eleito, dizendo o quanto eu vou fazer falta lá em Brasília. E eu realmente gostaria muito de poder estar em Brasília lá nos próximos 4 anos. Não estarei. Quem sabe dando uma passada rápida, visitando os meus amigos e dando uma força para eles. Infelizmente ficaram poucos lá, mas eu queria dizer realmente que eu fico muito agradecido e muito honrado pelo carinho e pela confiança de todos vocês, especialmente pelos 25.894 gaúchos que votaram em mim no domingo passado, que foram até essa urna e mesmo em meio a essa loucura, essa polarização, digitaram o 3000. Tá? Eu vou guardar esse número pro resto da minha vida, assim como eu guardo os meus números das outras eleições. E eu sou realmente muito grato a todos vocês por essa confiança. E agora é a gente juntar os cacos do nosso partido, de nós mesmos. Né? Eu faço um apelo aqui para os meus amigos que foram candidatos e que saíram derrotados das urnas, que a gente não desista do novo, não desista do Brasil. 4 anos podem parecer um período longínquo, mas passa rapidinho. A gente precisa agora se voltar, claro, fazer uma autorreflexão, né, sobre onde a gente errou, o que a gente fez de errado, o que a gente podia ter feito melhor. A gente precisa mudar algumas coisas no nosso partido. A gente precisa lançar candidato no máximo de cidades possíveis. Né? A gente tem que lançar a candidatura em toda a região metropolitana aqui, viu, Gabriel? Temos que ter em Cachoeirinha, em Alvorada. E a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não pretendo abrir mão da esperança de viver num país mais livre, mais justo, mais próspero. Enfim, eu pretendo fazer, como eu disse, alguns conteúdos específicos, explicando algumas questões específicas lá no YouTube. Reitero, sigam aí o meu canal no YouTube, para que vocês possam acompanhar lá mais de perto. Eu estou pensando em fazer semana que vem uma live com perguntas e respostas, fazendo mais um bate-bola com vocês. Até peço desculpas por não ter respondido muito as perguntas aqui, mas eu quis mesmo fazer um desabafo que acabou sendo um pouco mais longo do que eu imaginava. Mas eu acho que era isso, pessoal.
Quanto ao futuro, eu estou ainda refletindo sobre o que vem por aí. Não é também simplesmente fácil de decidir, né, de uma hora para outra o que a gente vai fazer depois de 4 anos lá dentro, né, confrontando tantos interesses poderosos. Isso certamente fechou algumas portas para mim, mas o meu trabalho felizmente abriu muitas portas. Já na noite da eleição, inclusive, já estava recebendo algumas assim, ofertas de trabalho, né? Fico feliz. Como eu disse, eu pretendo voltar a lecionar, pretendo voltar a dar cursos. Quero seguir engajado no debate intelectual, que eu acho que é onde eu tenho mais a contribuir. Não ter sido eleito tira de mim a possibilidade de ser deputado federal, que é uma possibilidade pela qual eu realmente trabalhei muito. Mas me abre também uma série de possibilidades que, enfim, o futuro vai mostrar e que certamente vão me permitir dar uma contribuição agora fora do parlamento, mas certamente sigo envolvido aí na defesa das nossas ideias e trabalhando por um país melhor. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos pela companhia e sigam contando comigo, não mais como deputado, mas por outros meios. Valeu.